Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Débora, essa aqui é a Flávia, e a gente vai falar sobre o nosso trabalho. Um olhar atento sobre a produção científica no curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positiva. O nosso orientador foi o Felipe Bordignon, e agora a Flávia vai contar para vocês sobre o nosso objetivo. Então, antes de falar um pouco sobre o nosso objetivo, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Para Pierre Bourdieu, o conhecimento que é produzido no campo científico, ele dá ao sujeito que o conquistou autoridade e competência científica. Isso é um capital educacional e social. Então, as pesquisas que são realizadas dentro do campo científico, elas são capitais que legitimam a hierarquia do pesquisador, dando para ele prestígio. Uma das vantagens desse prestígio, por exemplo, são bolsas, premiações, alunos. E quando a gente para pensar na comunicação dentro do campo científico, a gente percebe que a comunicação é um objeto científico que ele surge tardiamente quando a gente compara com outras áreas do conhecimento. Então, os primeiros estudos de comunicação que surgiram eram estudos matemáticos que entendiam a comunicação como dependente do meio técnico em que ela existia, desconsiderando o sujeito. Mais tarde, quando o sujeito começou a ser considerado em estudos de antropólogos e sociólogos, a comunicação ela começou a evoluir. Assim também o campo publicitário evoluiu. Então, as necessidades de mercado fizeram que as agências precisassem desenvolver pesquisa de mercado, análise de mídia, um planejamento estratégico. Então, o profissional de publicidade, que antes utilizava os métodos empíricos ali e o seu feeling, então agora ele precisava de alguns motivos mais racionais para convencer o anunciante das decisões que estavam sendo tomadas. Então, surgiu a necessidade de formar profissionais para o mercado, surgindo os primeiros cursos universitários de publicidade e propaganda. Mais tarde ainda, surgiram os programas de pós-graduação, que eles são considerados o berço da pesquisa científica. No caso de publicidade, um aumento dos programas de pós-graduação que surgiu ali nos anos 2000 foi crucial para o desenvolvimento dos estudos em publicidade. Bom, o nosso principal objetivo era construir um panorama das pesquisas acadêmicas desenvolvidas pelo curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo durante seus 20 anos. Então, a gente procurou por pesquisas publicadas em eventos e periódicos científicos nesse período. A nossa metodologia, em primeiro lugar, a gente começou com uma construção de base teórica. A gente olhou para vários autores e eu consigo destacar para vocês 4. Bourdieu, França, Gastaldo e Ortiz. A gente contabilizou artigos de todos os professores que já passaram pela UP no curso de publicidade, né, que são esses 20 anos, e a gente separou em artigos de Intercom e artigos de periódicos científicos. Uma das características analisadas nos artigos foi a temática. Então, como o gráfico mostra, a gente percebe que há uma grande variedade nas temáticas apresentadas pelos trabalhos. Essa característica pode ser resultado do interesse plural de pesquisa dos professores, que acaba reverberando positivamente na formação dos alunos. Por outro lado, essa pulverização de temáticas também pode ser uma consequência do fato de não haver um programa de mestrado e doutorado na área de comunicação da instituição, visto que esses programas são grandes motores para o aumento do volume de produção entre os professores e também para solidificar uma linha de pesquisa. Com relação às temáticas, analisando o gráfico, a gente percebe que gênero e sexualidade têm uma ênfase, né, principalmente com a representação feminina na mídia e na publicidade. Essa temática ela ganha destaque não só no nosso curso, mas também em todo o campo da comunicação. Ela é uma grande tendência de estudo das últimas décadas. Na sequência, aparece redes sociais e publicidade digital como uma temática de interesse, e fato que está relacionado com a incidência da internet no cotidiano e também nas práticas da publicitária contemporânea. Essa situação também interfere na questão do consumo e também do marketing, do branding, até mesmo do cinema. Depois de olhar para as metodologias, a gente foi olhar para os objetos de estudo, sobre o que os autores estavam falando. Em primeiro lugar, o mais falado de todos foram as campanhas publicitárias. Os professores buscaram entender as campanhas, não só para explicar para o aluno, eu acho, mas para aprimorar a sua pessoa profissional. Em seguida, a gente tem o estudo de instituições e empresas,
que é uma parte mais voltada para marketing, mais voltada para vendas. E em terceiro lugar, a gente tem filmes e séries, que o estudo da cultura pop pode dar para a gente bastante, uma variedade grande em questão de repertório e possibilidades de criar. Então, passando um pouco para os autores mais utilizados como principal referência, a gente percebe que destacam-se alguns sociólogos como Bauman, filósofos como Nietzsche e antropólogos como o Garcia Campini e o Martin Barbeiro. Outros teóricos reconhecidos na área da comunicação, como Philip Kotler, Castells, Pierre Levy e Pierre Bourdieu, também são citados em muitos artigos, o que aponta para uma convergência de assuntos distintos na área, visto que os pesquisadores recorrem a autores de campos como antropologia, sociologia e filosofia, e retomam interesse em pesquisas que buscam compreender o papel dos sujeitos e da sociedade a partir dos produtos midiáticos, né, considerando a própria publicidade um produto midiático. Analisando o conteúdo que esses autores tratam, a gente destaca algumas temáticas, como redes sociais, internet, sociedade do consumo, pós-modernidade, cultura da mídia e comunicação. Então, as tônicas presentes no discurso dos autores, elas vão ao encontro das principais temáticas e dos objetos levantados dos artigos analisados. Ou seja, a gente percebe uma pertinência no uso desses autores, que eles são relevantes e reconhecidos também para a problematização e fundamentação teórica dos estudos. Depois disso, a gente vai falar sobre as metodologias utilizadas nesses artigos. A maioria esmagadora, quase 50% dos artigos, utilizou a análise de conteúdo. Em segundo lugar, foi o estudo de caso, e em terceiro lugar, a entrevista. Por fim, né, a partir do conhecimento das temáticas, dos objetos, dos autores e das metodologias adotadas pelos professores nas suas publicações, a gente conseguiu ter uma dimensão quantitativa sobre a produção científica elaborada ao longo da história do curso, que indicam não só um potencial de pesquisa, mas também eles despertam nos alunos, mostram interesse dos professores em despertar nos alunos não só um olhar mercadológico, mas também um olhar científico. Bom, muito obrigada e até logo. Obrigada.